Companheiro Pedro Moses, prefeito da terra natal de Leonel Brizola, de Carazinho, vereador Eduardo Melo, vereador aqui do bairro, vereador Jorge Cachel, vereador Evaristo, Luiz Eduardo Xerém, o Dado, Luiz Sasso. Queremos agradecer a presença de todos. Com muita satisfação, queremos anunciar a presença do governador. Está aqui entre nós o governador Leonel Brizola. Queremos informar que o governador Leonel Brizola fará o corte da fita inaugural do nosso CIEP. Convidaríamos para que fizesse presente para o corte da fita inaugural do senhor Rodezinho, falecido e saudoso pai. Parabéns, Brasil! Parabéns ao povo trabalhador! Dentro da placa inaugural do prefeito Leonel Pavão, nesse instante, conduz o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, para fazer o encerramento oficial da placa inaugural do primeiro CIEP, para todos nós, momento rico para Santa Catarina, histórico para o nosso município, no dia do seu aniversário, 27 anos de emancipação política de Balneário Camboriú, é entregue o primeiro CIEP de Santa Catarina. Parabéns, Balneário Camboriú, parabéns, população. Convidamos um momento de silêncio e de atenção. Nesse instante, pedimos a compreensão de todos que vai fazer a bênção dessa solenidade de todos. Pai nosso, o Leonel tornou-se a figura, a símbolo de dedicação a esse lugar maravilhoso. E hoje vamos inaugurar essa instituição que é o CIEP. Nós afirmamos, sem medo de errar, que é o que há de mais moderno na vida. Porque não há saída para o nosso país sem educação. E aqui é a casa da educação. É justamente uma instituição médica. E deixar a rua ser apenas grande cidade, tornou-se áreas de perdição para as nossas crianças, nossos jovens. Passar o dia inteiro aqui, nesse ambiente, é exatamente o que faz os países desenvolvidos. Se falam tanto em modernismo, procuram imitar em tudo. Nos automóveis, nas roupas, nos hábitos, nos costumes, nas televisões. Por que não imitam os países modernos, desenvolvidos em matéria de educação? Isso não querem fazer. Então, vim aqui, fiz questão de vir aqui para ver a sua população, a sua classe
dirigentes, aos seus trabalhadores, aos seus agricultores, pela linha que assumiu. Eu espero que essa instituição se multiplique, que além dessa venha outra. Agora mesmo o governo federal, nosso plano nacional, deverá conferir a Brasil mais uma unidade de escola integrada, estamos a nível federal, e é federal judiciário. Então, que Severino curva essa ideia, fora daí não há solução. E eu venho aqui como irei a outro lugar, claro, com sacrifício, porque você sabe que trabalho tem uma visita a algum município, alguma região, algum estado, é muito simples. É só fazer um chefe e me convidar para a inauguração, que eu sou. Muito bem. Que vem sendo muito discutido. Vocês, jornalistas, vêm questionando muito esse problema, até, inclusive, levantando a possibilidade de que isso signifique um acordo político. Mas eu quero reafirmar. Não há nenhum acordo político entre nós, do PDT e o governo Collor. O que há é um relacionamento saudável, construtivo, entre as administrações do nosso partido, a nível estadual e municipal, a começar pelo Rio de Janeiro, vive uma situação complexa, e também se faz o nosso partido. Nós realizamos aquilo que costumamos dizer, oposição lúcida, firme, coerente, enérgica quando necessário, mas lúcida. Nós temos nossos limites. E eu posso dizer que as relações administrativas são as melhores possíveis. Nós só desejamos que essas relações continuem, que frutifiquem. Agora, isso não tem nada demais, vocês não estranhem, porque o governo de Santa Catarina também está realizando essas relações. Até está elogiado pelo presidente como um governo eficaz, que está trabalhando bem. Então isso não há nada demais. São os meus muito amigos por aí que procuram apresentar essas relações se for um entendimento, se for uma aliança, né? Cheia de contradições, porque nós na campanha batemos um no outro e finalmente ele está fazendo uma coisa. Agora, entre aquilo e os dias de hoje, existe uma diferença. Falou uma voz mais alta, uma voz mais forte, foi a voz do povo. Perante a mensagem das urnas, nós temos que nos persignar. A não ser os elitistas, aqueles que gostam de mandar no povo, aqueles que pensam que são melhores que o povo, esses sim acham que devem prevalecer aquelas coisas da campanha. Eu acho que nós temos que ter respeito ao passado. Mas devemos nos curvar perante a decisão da urna. A população diz: você vai ser presidente. Você, Collor, vai ser presidente. Você, Brizola, vai ser governador do Rio de Janeiro. Na hora que disse isso, não foi para que nós assumíssemos nosso lugar e iniciássemos uma guerra, sacrificando o interesse público. O nosso dever é o de cooperar. E tudo isso que está ocorrendo entre nós, nada mais é do que cooperação. Ele em relação a nós, como um dever. Porque o meu dever como governador, por exemplo, é cooperar com todos os prefeitos, sejam eles de que partido for. Como também o dever dele é de cooperar com todos os governadores. E o nosso dever também é de cooperar com a União. Nós não podemos querer que se crie um empate na administração do país, quando o país está em crise. O nosso dever é fazer com que o governo federal tenha o seu caminho facilitado, sempre que ele queira realizar, adotar
medidas coerentes ou realizar o bem comum. Esse é o nosso dever. Isso não quer dizer que não estejamos em oposição noutras questões. Por exemplo, nós somos contra esse modelo de economia. Que existe uma nomenclatura como lá, e existem regras. Viu o que veio fazer o FMI aí? Chegou a qualquer absurdo maior? Tudo isso nós temos que sacudir da nossa cabeça. Fernando, dá licença, porque os outros vão ter a oportunidade de fazer pergunta também. Eu gostaria de fazer duas perguntas ao senhor. Eu já o entrevistei no Rio de Janeiro, do centro de São Doce, do Antônio de Andrade, que foi o legítimo representante de Santa Catarina dentro do PDT. É verdade. E o senhor, naquela época, no primeiro governo, o senhor disse a mim que o César Maia, que foi seu secretário da Fazenda, era um dos esteios do seu partido. Como o César Maia se aproximou do governo Collor, o partido fritou o César Maia. Hoje o senhor namora abertamente com o presidente Collor. Eu queria que o senhor me dissesse de que maneira que o senhor está enfrentando isso, levando em consideração a ética da cidade. A sua pergunta procura focalizar aparentes contradições. No caso do César, eu, por exemplo, sempre afirmei, enquanto ele estava bem alinhado com o partido. Ele foi meu secretário da Fazenda, foi bom secretário, bom executivo. Depois, a convivência com esses economistas importantes foi fazendo com que o César perdesse a cabeça. Subiu toda aquela projeção para a sua cabeça e ele passou a se desorientar. Nós o advertimos muitas vezes. Esse era o pensamento do Theo. Exatamente igual ao meu. Porque na história de um partido ocorrem muitas situações iguais ou parecidas. Quadros que se desempenham muito bem, se projetam e depois se perdem em função da sua vaidade, em função das suas ambições. O César mostrou que realmente era mais um ambicioso do que propriamente um quadro. Ele queria era fazer carreira. E o nosso partido certamente não lhe oferecia esse meio, porque as suas ideias, à medida que se mostravam, iam se conflitando com o nosso partido. O que nós não concordamos com ele naquele momento foi que, se o nosso partido tinha uma campanha em marcha, que tinha ele de dialogar em torno dos programas com a corrente adversária. Não tinha que fazer nada disso. Agora, nesse momento, não há contradição nenhuma, não há namoro. Que namoro é esse? Na hora que vocês, profissionais, encontram, por exemplo, boa vontade, oportunidade de trabalho no jornal, conservador, vocês deixam de ser pessoas ou intelectuais ou jornalistas progressistas porque trabalham no jornal progressista? Não. Nem estão namorando o dono do jornal, nem o chefe da redação, o editor. Não. O que há é a simples prática da democracia. É que nós, a ditadura tão longa, é como aquela história, usamos tanto tempo o cachimbo, se impôs o cachimbo da ditadura, que entortou a boca de muita gente. Isso é a simples prática da democracia. Antes de 64 era assim. Eu era governador de oposição ao governo Jânio Quadros, e recordo aqui vim de Florianópolis para uma reunião com eles, os governadores do Sul, e aqui estabelecemos um excelente diálogo, exatamente como está ocorrendo. Agora, também, você sabe que não passou uma outra pessoa por aí que começasse a dizer, está havendo um namoro entre o Jânio Quadros e nós. Não, nós estamos trabalhando, ele com o presidente e eu com o governador. Desse diálogo com o Jânio Quadros nasceu todo o desenvolvimento da soja brasileira. Ali nasceu o primeiro programa pelo desenvolvimento da soja. Isso está surgindo no Rio de Janeiro. Eu fico feliz de que o presidente Collor tenha se mostrado um homem esclarecido em relação às questões
estamos tratando, não sei de outros. Em relação àquilo que se veio colocar, ele se mostra um homem receptivo e esclarecido. E mostra que, ao aceitar uma proposta que vinha do Leonel Brizola de construir escolas integradas, fiestas pelo Brasil afora, mostrou que não era mesquinho. Mesquinho era o Sarney, aquele sim. Só pelo fato de fiestas ser uma iniciativa do Leonel Brizola, ele jamais aceitou essa ideia. Então acontece que está havendo um pouco de situação contra mim, um certo patronismo, uma certa forma com que muitas áreas do Brasil externam as suas dores de cotovelo. Estão realmente sentindo, né, de lado na hora que o governo do país dialoga conosco em relação a alguns problemas. Gostariam eles de estar lá, enchendo a cabeça do presidente com os seus privilégios históricos. E isso parece que, pelo menos enquanto nós estamos ocupando a atenção deles, não está ocorrendo. A segunda pergunta, Felipe, são duas. Eu sei que me ofereceram um copo d'água. Eu sei que ofereceram um copo d'água. Veja que é o caso do Leonel Pavani, de Ciro Rosa, de Bruce. E eu pergunto ao senhor o seguinte: eles têm tido o apoio partidário e governamental do governo Collor, como o senhor tem tido no estado do Rio de Janeiro? Bem, em primeiro lugar, é necessário avaliar, fazer uma avaliação na devida proporcionalidade. O apoio que o governo Collor tem dado ao Rio de Janeiro tem sido maior do que ele tem dado a São Paulo, a Minas Gerais e a outros estados? Eu afirmo que não. Afirmo e comprovo que não. Agora a imprensa conservadora faz essa onda para prejudicar o Leonel Brizola, dizendo que o Leonel Brizola está carregando recursos e mais recursos para o Rio de Janeiro. Enquanto a São Paulo não diz nada. Por que eles não dizem que o governador Fleury está fazendo acordo com ele? Por que não dizem que o governador Hélio Garcia também está fazendo acordo? Eles até defendiam vantagens, não é assim? Eu não. Mas o Brizola sim. Eles querem queimar o Brizola. Agora, eles estão enganados. Porque o Brizola tem luz própria. O Brizola não conseguirão queimar. O Brizola nessa matéria, podem crer, é inatingível. Enquanto estão fazendo isso, não tem problema maior. E olha que lindo aí eu podia me preocupar. Mas enquanto estão aí discutindo coisas que não pegam em relação à minha política, eu não me preocupo. Tem uma que pode pegar, é que comenta-se que o senhor apoiará o atual presidente Collor, a futuro governador do Rio de Janeiro, e em contrapartida ele o apoiaria a presidência da República. Há sinceridade nisso? A sua pergunta, embora muito bem intencionada, finalmente, com uma inspiração de querer esclarecer a questão, não passa de uma especulação. É uma especulação muito superficial, vazia. Não tem nenhum sentido. Posso dizer que não tem nenhuma procedência, jamais dialogamos, jamais o nosso diálogo foi dessa natureza. Uma declaração de que... Não, tem uma pergunta. Declaração que nós estamos... Não, duas já foi. Vou a Camboriú inaugurar um CIE. Esses dias eu fui a Presidente Prudente. Agora eu vou a Curitiba daqui uns dias para inaugurar 30. O Lerner está fazendo 30 CIEs. Qualquer dia eu vou a Carazinho e vamos inaugurar um lá. E assim por diante. Então acontece que, como seria bom se surgisse um candidato confiável, né? E de um partido confiável também.
Porque o PMDB do quê não me parece que signifique alguma confiança para nós. Veja bem, o bom que surgisse um candidato assim, que se comprometesse, que desse a palavra de honra, que ia fazer não 5 mil, mas 10 mil fiéis. Pode crer, o Leonel Brizola apoia esse candidato. Primos, quantas eliminações de nosso líder maior, Leonel de Moura Brizola. Parabéns, povo de Balneário Camboriú, muito obrigado. Governador Leonel Brizola, da emoção, com a paixão, a política e a administração a gente faz muito com o cérebro, com os braços, mas também se faz em momentos de emoção e de paixão como essa. A ideia de perseguir um sonho, o ideal de uma sociedade mais justa, a ideia e o sonho de uma melhor qualidade de vida para as nossas populações, sobretudo o nosso povo trabalhador, como gosta de dizer o doutor Leonel Brizola, sobretudo as nossas crianças que vão ser atendidas nessa instituição, que honra, que dignifica, que orgulha não só o prefeito Leonel Pavão, mas a sua equipe de administração, pelos dirigentes de partido, prefeitos, deputados, governador Brizola, todos aqueles que comparecem nesse evento dessa magnitude. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por acreditarem no PDT aqui de Balneário Camboriú. Muito obrigado ao prefeito Leonel Pavão por esta obra. E meus cumprimentos, meus parabéns ao povo de Balneário Camboriú. E, sobretudo, o agradecimento mais profundo do PDT de Santa Catarina, que nessa ocasião representa. Obrigado, obrigado. Companheiras, companheiros, a minha saudação enfim a todos, particularmente aqueles que aqui vieram, de outros municípios, de outros estados, para se reunir conosco. Hoje é um grande dia, nós estamos aqui nos reunindo para festejar esse acontecimento, que é a inauguração dessa escola, que é uma escola diferente de todas as que nós conhecemos. Não deu certo, porque o Brasil está com o seu povo num nível em matéria de preparação para a vida, num nível cultural que está muito aquém do que nós deveríamos ter, do nível que outras nações alcançaram, nações que até são mais jovens do que a nossa. O sistema educacional brasileiro entrou em falência. Vejam esse absurdo que nós estamos questionando agora duramente. O sistema educacional do Brasil exclui já no primeiro ano, quer dizer, crianças com 6, com 7, com 8, com 9 anos, exclui do sistema mais de 55% das nossas crianças que saem fora da escola sem saber por quê. Estão excluídas da escola, sem conseguir fazer o primeiro ano primário. Quer dizer, saem analfabetas, pior do que uma criança que nunca esteve na escola, porque sai uma criança sem saber por que está saindo da escola, excluída. Ali estará uma pessoa recalcada, uma pessoa frustrada, ferida, agredida, excluída do que nós chamamos de sociedade, sem saber por quê. Vejam bem, 55% das crianças brasileiras são excluídas do sistema educacional sem cumprir o primeiro ano primário.
Isso mostra a natureza até, de certa forma, desumana do nosso sistema educacional. Quando chega lá no fim do curso primário, está reduzido a menos de 20%. Então, que sistema é este? Qual é o direito que nós temos de instruir um inocente que não sabe ainda nem sequer pensar do seu direito de frequentar uma escola? Por que aquela criança tem fome? Por que aquela criança está desnutrida? Por que aquela criança está cheia de parasitas no seu sistema digestivo? Por que aquela criança tem piolho? Por que aquela criança tem doença de pele? Por que aquela criança é fraca, é carente, tem dificuldade de aprender? É culpa sua. Ela é uma vítima inocente da incúria que existe tradicionalmente no nosso país. Porque, a rigor, aquela criança tinha o direito à assistência médica, a direito a comer, se não come em casa, tem que comer na escola. Então, um país como o nosso pode criar pessoas humanas nessas condições? Esse é o grande questionamento. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, está pregando abertamente. Nós estamos abrindo a discussão, mas como isso é uma decisão que essencialmente pertence à autoridade estadual, ao poder público estadual, eu quero dizer que o Rio de Janeiro marcha para um novo sistema. Qual é esse sistema? O de aprovar todas as crianças, para instituir a chamada aprovação automática. Não vão prevalecer os exames. Os professores têm que estudar outros métodos de avaliação, porque todas as crianças vão passar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Nós vamos chegar até um limite que ainda está por ser definido. E aí, então, não vai haver mais avaliação? Sim. Os nossos professores vão encontrar outros métodos de avaliar e vão ter que enfrentar o desafio de entregar diante daquele mesmo número de crianças com o máximo de preparação possível. É possível que alguns cheguem lá muito bem, perfeitamente instruídos, com assimilação completa dos programas, e outros não. Vão chegar atrasados, vão saber pouco de matemática, de ciências, o português, da história e da geografia. Eles poderão não se encontrar instruídos, mas eles foram educados e definitivamente incorporados à comunidade, e não excluídos sem saber porquê, e jogados no marginalismo, na exclusão, nos caminhos da criminalidade e da violência. Essa é a nova filosofia que se impõe para o nosso país e na terra da educação. Isso aí é novidade. Leite bastante, cereais, quilos reserva. Naquele tempo em que uma família para fora matava, fazia ali, matava a sua vaca, matava uma res, matava um porco, fazia reserva em tudo em matéria de alimentação. Hoje, eu afirmo, é a minha convicção, que mais de 90% das crianças brasileiras não estão comendo adequadamente. E nós sabemos que nisso nós não somos diferentes dos animais. A raça entra pela boca. Fala pela nutrição. Uma criança tem que chegar aqui numa escola como essa e a sua primeira aula é um bom café da manhã. Tem que comer pão, tem que ter manteiga e café com leite.
tem que comer um almoço completo, elaborado por nutricionistas. Tem que ter a segunda professora para fazer os deveres. Não tem nada de fazer em casa, a não ser encontrar o carinho da família, o carinho da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Tem que fazer os deveres aqui, com a assistência da segunda professora, que a classe média e os ricos têm na própria família. E aqui tem que jogar, tem que ter médicos para acompanhar o seu crescimento, a sua nutrição, para eliminar os parasitas. Tem que ter dentista a um certo ponto, mesmo quando estiver com a dentição de leite, para preparar o advento a outra dentição. Aqui tem que haver um exame oftalmológico, porque uma alta percentagem das nossas crianças não vê e não sabe que não vê, por isso não aprende. E os pais não têm como aferir porque não sabem aferir. E assim por diante. A criança tem que fazer esporte, tem que tomar banho, porque a generalidade não traz o regime do banho como devia trazer. Há grande número porque não pode dar o banho diário, e um grande número, embora podendo, não tem o hábito do banho, não tem a cultura do banho. Tem que tomar banho aqui, tem que jantar e ir para casa pronta. Se os pais estiverem recebendo com fruta, com arroz, as coisas melhores, perfeitamente. Mas a rigor, a criança brasileira tem que comer de uma forma completa na escola. Aí sim, nós vamos criar nesse país um novo homem e uma nova mulher. Em geral, nesse país, todo mundo aceita a ideia da educação. Eu falei há pouco nessa revolução da promoção automática da criança no curso primário. Eu creio que pelo menos no curso primário não devia haver exame. O exame devia começar no curso secundário. E eu quero vos dizer que tem muitos países que só fazem o primeiro exame na 8ª série. A Suécia é assim. Só lá, depois, para completar o primeiro ciclo do curso secundário, é que faz o exame. Estamos na campanha. O combatemos. Mas o povo brasileiro se pronunciou, o colocou lá em cima. Depois me convocou para governar o Rio de Janeiro. Eu estou lá no governo. Evidentemente que a mensagem do povo não foi para que nós tratássemos de desenvolver uma guerra um contra o outro. Não. A mensagem do povo foi no sentido da cooperação. Sempre assim. Cooperação entre os governantes, sejam eles de que partido for, para atender os interesses da população, o interesse público, o interesse do povo. Assim como o governador de Santa Catarina, o meu ilustre colega, que está aqui iniciando a sua administração sob a esperança de todos, dos que votaram nele e dos que não votaram, porque a democracia é assim, quando se escolhe alguém, reconhecida a sua legitimidade, ninguém tem o direito de criar dificuldades simplesmente por criar dificuldades. Todos até têm o direito, o dever de cooperar para que aquele governante saia bem, até que ele demonstre realmente que está equivocado, que é ineficiente. O governo de Santa Catarina se realiza assim, sob as esperanças de todos. Ele, como eu, nós temos o dever de cooperar com todos os prefeitos, sejam eles de que partido for. Nós temos que dar cooperação a eles para que eles realizem o bem público, assim como o governo do Estado tem o dever e o direito de receber a colaboração e o apoio deles sempre que necessite para administrar. Bem, o que se estabelece é sobre isso que eu podia falar muito, mas sabe que eu tenho que voltar. O avião que eu desci lá em Florianópolis não conseguiu descer aqui navegando. Continua esse nevoeiro persistente e eu tenho então que voltar para Florianópolis nesse momento. Mas eu quero deixar aqui o meu reconhecimento
as minhas homenagens a você, as minhas homenagens a Camboriú, esse lugar maravilhoso, esse balneário, esse centro de lazer, esse centro do turismo brasileiro, porque o nome tenha administrações sucessivas como essa, do atual prefeito Leonel Pavão, dos seus companheiros, meu companheiro de chapa, enfim, é o ser humano que faz esse tijolo, essas telhas, é o ser humano que faz e desenvolve a cerâmica, é o ser humano que faz toda essa elaboração material que nós consideramos progresso. Sem o ser humano preparado, sem um povo preparado, nós viraremos numa sociedade em que só uma meia dúzia de espertalhões enriquecem, o povo empobrece, é colonizado pelos grupos internacionais e é colonizado pelos seus postos que estão aqui dentro. Só um povo instruído é um povo livre. Só um povo instruído é um povo capaz de fazer o progresso e o desenvolvimento. E a educação, a instrução não é privilégio da cor que nós temos na pele, não é privilégio de nenhuma raça, não é privilégio de rico em relação ao pobre. A educação é um dom que Deus nos dá, nos colocou aqui dentro um computador. Se nós deixarmos esse computador enferrujar, nós não vamos tirar nada dele, ao contrário. E ao mesmo instante que nós procurarmos preparar esse computador, colocar dados em si, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos para um outro patamar, para um outro nível do nosso desenvolvimento. E a solidariedade. Nós não podíamos sair daqui sem hastear a bandeira, que a rigor devia ser o começo de tudo. A entrega de uma placa em homenagem ao governador Leonel Brizola e ao prefeito Leonel Pavão. Muito obrigado. Nós convidamos para que faça o hasteamento da inauguração oficial, o hasteamento das bandeiras. Convidamos para fazer o hasteamento da bandeira do Brasil.
povo de Pará de Camboriú agradece a sua segunda visita ao nosso município. Muito obrigado aos companheiros que acompanham, que fazem parte da comitiva do governador Leonel Brizola. Queremos comunicar a todos que a nossa solenidade, a nossa festa aqui continuou. Vamos continuar com apresentações das crianças aqui na Até o ambiente bom.